toda a experiência humana mostra que quando você faz iniciativas de cuidado, as coisas melhoram. Desde uma planta que você planta na tua casa e você cuida dela, ela fica mais bonita, até as relações humanas, até os indivíduos, onde você aposta. Enquanto a sociedade tiver esse erro de percepção de realidade, a gente vai sofrer de todo modo. E aí a saúde mental entra nisso. A eterna luta de tentar viver melhor. A saúde mental é equilíbrio, como eu estava falando. A gente pensa saúde a partir de um equilíbrio mental, físico, afetivo, como a definição da OMS. Mas, para além disso, é o equilíbrio entre estar feliz e estar triste, estar bem e estar mal. Não tira a parte ruim. Bem-vindos ao Pod Juve, o podcast da Juventude Carioca. Eu tô tão feliz de apresentar vocês hoje, porque é uma sumidade. A gente só traz gente que a gente realmente acredita no que faz aqui nesse podcast. O cara, ele é pós-doutor em neurociência, então você já parte aí desse lugar. Ele é psicólogo, é professor, é terapeuta. Então recebam aí na casa de vocês, chama todo mundo, porque se tem um assunto que eu sei que todo mundo quer saber é sobre saúde mental. Chama a galera toda aí da sua casa para assistir esse podcast aqui com o Dr. Lauro Pontes. Tudo bem, Lauro, muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu tô realmente muito honrada e feliz com a sua presença. Obrigado. Porque parte desse lugar a gente já teve tanto convidado bacana aqui, tanta gente legal. E todo mundo sempre acaba falando de uma questão que acho que permeia as nossas vidas agora de uma forma muito clara, que é a saúde mental. Aí a gente sente aqui no podcast, a gente sente quando tá lidando com os jovens da secretaria. Todo mundo tá com questões muito latentes dentro de si para lidar com o mundo ao redor, consigo mesmo. Nossa, tem um emaranhado de coisas e eu falei assim, não, a gente tem que ter uma pessoa que tenha um trabalho que é referência para falar aqui sobre isso, porque senão fica só a Gabriela assim, caramba, é difícil, né? Viver não é fácil. Sem nada realmente estruturado para falar sobre o tema. E aí eu queria, Lauro, que você contasse um pouquinho de você, como é que surgiu aí esse amor pela mente, né? Pelo cérebro humano e por tudo que ele é capaz de fazer e de nos debilitar. Conta um pouquinho como é que você decide isso na sua vida. Então, eu sofri, como todo mundo, né? E fui buscar ajuda na psicologia quando eu era um jovem, 17, 18 anos, 19. E por amor, fui buscar sofrimento, pé na bunda, fui buscar a terapia. E me apaixonei por estar do outro lado, sabe? Como paciente, eu fui sendo ajudado, fui melhorando, falando, nossa, que legal isso que ela faz, né? A minha psicóloga fazia. E aí eu resolvi fazer faculdade de psicologia. Eu tava na eminência, eu fazia Cefet, eu era da escola técnica, fiz mecânica, trabalhava com informática. Enfim, nada a ver, né? Nada a ver, todo mundo achando que eu ia fazer engenharia. Quando eu falei para as pessoas próximas que eu ia fazer psicologia, tipo, você é maluco, vai morrer de fome, aquele papo, né? Mas isso estava em mim, assim, eu tentei até engenharia uma vez, não passei só na primeira fase, na segunda eu meio que, acho que eu não queria mesmo, sabe? Sim. E eu entrei pra psicologia acreditando que a psicologia era só isso. Eu nem sabia direito o que era. Eu só queria ser psicoterapeuta, eu queria ser psicólogo para ajudar as pessoas. Me encontrei assim, me lembrando de coisas da minha vida, onde eu sempre fui um ouvido amigo para as pessoas, sempre tinha a minha opinião sendo ouvida de alguma forma. Então isso foi se somando. Aí eu fui estudando, fui descobrindo que a psicologia é muito mais que isso, né? Temos toda uma psicologia social, por exemplo, que trata dessas questões psicossociais, né? Que a gente vive na nossa sociedade, tão desigual e tudo mais. E outras áreas da psicologia, né? Hospitalar, jurídica, enfim. Psicologia é uma ciência muito múltipla. Mas me pegou a clínica, né? Assim, então eu me apaixonei por existencial humanismo, né, que é uma das linhas de clínica da psicologia, e dali eu fui seguindo minha carreira, eu estudei hipnose também como uma ferramenta terapêutica, por acaso no Hospital Miguel Couto, né, que é da prefeitura, na época, em 1999 até 2001, mais ou menos, um médico que tinha criado um setor de hipnose dentro do hospital para atender a população, um trabalho magnífico, assim, mas que infelizmente foi interrompido porque ele teve um câncer e veio a falecer 2 anos depois. Então minha formação no início foi essa. E daí eu fui seguindo a trilha da clínica, né? Que era o que eu gostava, era o que eu queria, não me imaginava fazendo outra coisa.
E em 2008, assim, eu comecei a sentir que eu precisava de mais. Aí entrei, fiz prova para mestrado, fiz mestrado de 2010 a 2012, depois doutorado até 2017. E nesse ínterim, a minha pesquisa, que estava nessa praia entre informática, porque sempre permeou a minha vida, não dá para você se formar em psicologia e sair atendendo e sobreviver disso. É bem difícil, fique claro, né? Eu levei alguns anos até a psicologia passar a informática, porque eu continuei sendo consultor de informática ao longo da faculdade, ao longo da vida, até mais ou menos essa época, 2009. Então passei por mestrado, tinha bolsa, tinha clínica, fui vivendo assim, doutorado. E no doutorado eu comecei a me interessar por essa área mais da saúde mental em função da cannabis medicinal, que entrou na minha vida como tema da pesquisa, né? As mães com as crianças doentes e tudo mais. Ali de cara eu já vi um problema de saúde mental muito grande que a gente precisa olhar, que é o cuidador, né? O cuidar de quem cuida, como a gente fala. Sim. Né? Porque as crianças, as pessoas com questões mentais, né? Seja genéticos ou, enfim, pós-nascimento, dão trabalho demais, assim, e a vida de quem cuida fica virada para cuidar, não se faz outra coisa. É meio que o teu trabalho, né? Olhando assim. Então, muitas mulheres, e, aliás, sempre mulheres, né? Acabam abrindo mão das suas carreiras, abrindo mão das suas vidas para poder cuidar dessa criança. E a saúde mental delas, quem é que cuida? Colapsa, né? Colapsa. São mulheres colapsadas que se sustentam ali, porque é aquela história, né? Vocês têm a resiliência da vida, né? Então, mesmo no sofrimento, entende que precisa cuidar, né? Então, você passa por cima da sua dor para cuidar do outro, seu filho. E quando você conversa com essas mães, elas dizem que a principal preocupação delas é que se ela morrer, quem é que vai cuidar desse filho? Então, você vê que a coisa tem um drama, né? Sim. Um drama pesado e que já mexe com a saúde mental. Já é uma população aí de que a gente tem que tomar conta. E esse foi sendo o tema da minha pesquisa, foi sendo o caminho que eu fui enveredando depois do doutorado. Me tornei professor universitário, né? Eu dou aula de psicologia na Universidade de Santa Úrsula. E continuei a minha pesquisa, me tornei um ativista do tema da cannabis medicinal, aonde eu procuro, com a ciência, né, trazer o esclarecimento para as pessoas, né? Assim, trazer disseminar o conhecimento científico sobre o tema, né? Porque existe muita controvérsia ainda, existe muito preconceito ainda, e foi isso que eu vi muitas crianças que convulsionavam melhorar, foi isso que eu vi mães voltarem a sorrir porque conseguiram fazer uma festinha de aniversário para a filha, né? Então, realmente, assim, foi uma mudança muito grande que me fez estudar isso cada vez mais a fundo, e acabei o doutorado e me tornei professor, como eu disse, me virei para essa área da neurociência, comecei a estudar muito, e hoje eu estou fazendo uma pesquisa sobre traumas emocionais, né? E o sistema endocannabinoide, que é um sistema orgânico que nós temos de regulação, o maestro do nosso corpo, que é o sistema endocannabinoide, e sobre traumas emocionais e sistema endocannabinoide, né? E o efeito que o sistema endocannabinoide tem sobre nossos traumas, né? E quando você me pede para falar de saúde mental, né? Saúde mental tem a ver com trauma, tem a ver com estresse. Porque trauma emocional para o nosso cérebro é uma situação de estresse agudo, profundo, gigantesco. Então ninguém consegue fugir disso, né? Porque na sociedade Não estressada que a conheço gente ninguém. vive... Eu estava até te falando em off, né? De perguntar para uma plateia grande, quem aqui não é ansioso? E eu pergunto aqui mesmo para os seus ouvintes ou pessoas que estejam nos assistindo, quem não é ansioso? Quem você conhece que não seja ansioso? Talvez até o religioso da sua agremiação seja um cara ansioso, né? Dalai Lama talvez seja ansioso. É o mundo que a gente vive. A gente está em outra velocidade. Eu estava falando esse final de semana com alguém sobre como é que a gente evoluiu em termos materiais, em termos de ciência, né? A ciência como um todo. E a nossa biologia ainda é uma biologia de alguém que precisa se locomover para poder comer, para poder beber água, para poder contemplar, né? A gente não contempla mais, a gente não para mais, né? O mundo nos faz consumir conteúdos, seja uma careca, seja internet, seja joguinho, seja qualquer outra coisa. A gente se afastou um pouco dessa
eu vou chamar de naturalidade, mas não é bem uma naturalidade, quer dizer, é um ecossistema pessoal de cada um, que a gente precisa ter a natureza inserida. A gente é parte desse orgânico, né? Tem zilhões de artigos mostrando que contato com a natureza baixa o estresse, né? E o teor da minha pesquisa é justamente a outra coisa que abaixa o estresse, que é afeto, que são as emoções, né? Que é o acolhimento afetivo. Nossa, parece que é tudo que as pessoas estão se afastando hoje em dia, né? Da natureza. Exatamente. E do afeto. Todo mundo com uma vida tão Você individualizada. diminui isso, aumenta a ansiedade, aumenta o estresse. Né? Simples assim, a equação é essa e tudo encaixa nela, se você parar para pensar. Pega a vida profissional, a sua ou de qualquer outra pessoa. Tá nisso. Pega a vida afetiva. Tá nisso. Pega a relação com os amigos, familiares, como a gente se afastou, como a gente não se reúne mais, como a gente, quando tá junto, tá mexendo no celular. É verdade. Então isso vai nos desequilibrando. E a gente não tem aonde se equilibrar, porque isso aqui não equilibra. Isso aqui é a tal da dopamina fácil, né? Você fica sentindo prazer de estar vendo a próxima informação que vai passar da tela de baixo para cima. E nem prestou atenção de fato naquilo, Direito. né? Você pergunta para uma pessoa, tá, o que você estava assistindo ali nesse scroll infinito? A pessoa não sabe. Mas por que a gente fica dependente disso? Porque a gente tem carências. E aí a gente entra dando razão ao tal do velho barbudo, né, o Freud, né, quando ele diz que nós somos sujeitos desejantes. E embora eu não seja psicanalista, a teoria freudiana é uma filosofia muito interessante sobre como, sem saber sobre neurociência, né, o Freud do início do século passado, o cara fez um esquema teórico espetacular que hoje, quando você bota a neurociência em cima, casa bonitinho, assim, eu vejo dessa forma. Isso é um olhar meu, tá? Sim. Não é um olhar da teoria nem da psicologia em si, mas eu, como professor, eu consigo ver essa junção e eu acho uma bela homenagem ao Freud, na verdade, porque é um gênio, assim, independente de eu não segui-lo como teoria, ele é um gênio. Como Gaudí, em Barcelona, fez prédios e com cálculos na mão que botou no computador e tá tudo certo, é outro gênio. Né? A gente tem pessoas assim na humanidade. Então eu acho que quando a gente tá falando sobre essa construção das emoções, como a gente, por que a gente se desinclina, né? Se desequilibra, porque é sobre isso. A perspectiva que eu trabalho hoje de saúde é sobre o equilíbrio. E quando a gente não recebe os afetos devidos na infância, como Freud falou, a gente desequilibra lá. E lá é o terreno inicial para as nossas emoções. É onde as coisas vão ganhar significado, vão ganhar corpo, literalmente corpo, quando você cresce. Então, não é uma regra fixa, claro, como nada na vida, mas se você tiver uma infância bem vivida, bem cuidada, e aí quando eu falo cuidado eu incluo alimentação também, tá? Porque... E a gente aí com essa vida de ultraprocessados, né? Há pelo menos 40 anos a gente não sabe o que é isso no Brasil, né? Comer realmente bem. Entendeu? E talvez nunca tenhamos sabido, né? Porque se a gente pensar na maior parcela da população, comer bem verdade. Nunca foi uma coisa, né, Acessível, realista, né? Pois é. Hoje você tem uma população pobre com acesso a alimentos, mas esses alimentos ainda têm baixa qualidade. Sim. Então, assim, temos muito poucos, ou talvez mais nenhum miserável, porém, a cena que me marca muito é de eu estar lá em Rocha Miranda, no Faz Quem Quer, onde eu fui criado, na verdade, e eu tive que voltar lá por causa da casa dos meus pais e tudo mais, aquelas coisas de família, e eu lá esperando o pedreiro chegar, vejo uma menininha saindo de casa, assim, uns 4 anos, atravessando a rua, indo naquelas vendinhas, né, da comunidade, e comprando um pacote daqueles salgadinhos amarelos, bem de baixa qualidade, um copo de Guaraná natural, isso 8h30 da manhã de um sábado. Nossa. Né? E aí não dá para exigir que essa criança faça o Enem e passe para medicina. Ela não vai conseguir, porque ela não foi nutrida na base para estruturar uma base neurofisiológica para poder receber informação que também já não vem com essa qualidade toda da escola, para poder se desenvolver, ter vontade, ter firmeza, ter tudo isso que a nossa sociedade hoje cobra, porque esse é o outro problema. Precisamos ser fortes? Temos que ser fortes o tempo inteiro? Não tem mais espaço para ninguém dar uma fraquejada? Qual o problema de ser fraco? Por que a gente não pode ser tolerante com aquele que não consegue, ao invés de cobrar dele mais força?
Porque isso às vezes só faz ele ficar mais fraco. É meio estúpido essa ideia de que só precisamos ser fortes. Isso valia, por isso que eu te falo, a gente está desregulado. A gente não percebeu que a gente não precisa da violência. Entendeu? Parece ainda, né? Que não percebemos. Né? Existem presidentes de países que parece que não perceberam isso. E a gente vive numa sociedade que não tem nenhuma necessidade da gente viver brigando. Porque tem comida sobrando, só não está bem distribuída. Tem roupa sobrando, só não está bem distribuído. E eu não estou fazendo um discurso político aqui. É só humano mesmo. Você acha que isso é a ganância humana? E por quê? A ganância também vem desse lugar da falta? Sim. Se me falta, quando eu tiver, eu não quero perder, imagina. Você nunca ouviu histórias assim de pessoas que se tornaram ricas, mas que foram pobres? E elas são ainda meio sovinas, não conseguem desfrutar do que constroem. Continuam usando uma coisa humilde, continuam não dando valor. E assim, eu não estou dizendo que isso é errado ou certo, não é um julgamento aqui. Mas é sobre perceber-se, né? Sim. Tem casos de pessoas que sofreram violência alimentar, né, na infância e que escondem comida dentro do armário. Nossa. De roupa, porque é uma coisa de proteção. Se acabar, eu tenho aqui. Pacote de biscoito. Criança faz muito isso. Criança adotada faz muito isso, inclusive. De ter uma relação de perda, né? De ver finalmente uma despensa cheia e falar... Sabe? É uma coisa que nos tira a humanidade. O que nos difere dos animais é essa capacidade de pensar assim, eu não preciso comer tudo porque amanhã eu tenho. Eu posso ter. Os animais, quando você dá comida para um cachorro, ele come até o final. Porque ele não sabe quando vai ter de novo. E quando a gente volta para esse, a gente degride, regride um degrau. Para uma coisa mais endurecida nesse nível, eu diria. Né? Eu não vou chamar de animalesco porque a gente é sapiens, não é animalesco. Né? Então é desrespeitoso, mas na emergência a gente tenta sobreviver. É uma programação biológica. Assim, a gente cria laços. Os reality shows se baseiam muito nisso, né? Porque você faz equipes e no final é cada um por si. Porque a vida é isso mesmo. Você vai à base da equipe quando tá tudo bem, mas se não tiver tudo bem, é cada um por si. Até sobrar um. E a gente tem que parar com esse raciocínio biológico. A gente já não tá mais nisso, entendeu? O descompasso que eu me refiro. Já dava para ser um universo de cooperação e de não tanta competição, né? Eu brinco que é o homem empáticos, não os sapiens. A gente está para além do saber, para além da lógica, para além do conhecimento. Porque o conhecimento, como diz, liberta para que a gente entenda que todos precisamos de tudo. Assim, e não é estética ou matéria apenas, é valor agregado às coisas, entende? É o real valor das coisas. E começa pelos relacionamentos. Sim. Não é o relógio de marca de 300 mil reais que te faz alguém. É você mesmo que te faz alguém. É o teu caráter, é dar bom dia pro lixeiro. Assim, isso está tão deturpado, né, hoje em dia, porque o que eu mais vejo e sinto nas conversas é que as pessoas elas sentem que elas só vão ser quando elas atingirem algum nível material que alguém colocou na cabeça dela e aí vive atrás daquele correr, né? Corre, corre, corre. Muitos não conseguem chegar onde desejariam, mas vários que conseguem chegar, chegam lá e dizem assim, olha, nada... Teve até não sei se você chegou a assistir o documentário da Anitta. Eu assisti. E teve muita gente criticando, falando, mas fácil falar isso, tanto... Gente, não. O que ela falou é tão real. Quando você chega e olha para toda a conquista... No final das contas, ela não preenche, né? Não. E você vê no documentário que ela tá cercada sempre das mesmas pessoas. Que é onde tá o vínculo afetivo de verdade, que não tem dinheiro que compre aquilo. As pessoas mais... Eu tenho um ditado que eu adoro, assim, que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, tão miserável, que a única coisa que ela tem na vida é dinheiro. É isso. Né? Porque é isso, quando você estava falando, você me fez lembrar as tumbas dos faraós cheias de ouro, porque aquilo era posse, entende? A gente é apegado a essa coisa da matéria, o ouro, o dourado, né? Tem uma coisa com a humanidade desde sempre. E olha a crença, né? Eu vou ser enterrado com os meus bens, com os meus pertences, como se eu fosse... Até a mulher, né? A mulher era enterrada com... Junta também, pois é, pertence, né? Naquela época.
E a gente até hoje dá valor a isso, quer dizer, a gente é o que a gente tem materialmente, não o que a gente é enquanto pessoa. Enquanto a sociedade tiver esse erro de percepção de realidade, a gente vai sofrer de todo modo. E aí a saúde mental entra nisso, porque o que uma pessoa é educada para fazer hoje? Conquistar. E você vende uma falsa ideia de que as pessoas pobres se batalharem, olha aí a ideia de que tem que ser forte, se batalharem, elas conseguem chegar lá. São exceções que chegam. A gente não tem, eu sempre falo isso, tudo é uma estatística e tudo é muito lógico. Então, se a gente vai conversar, a gente vai conversar com números, né? Se eu pegar o argumento de que basta ser forte, quantos conseguem em relação aos que não conseguem? Faz uma fração, um sobre o outro. Né? Quantos negros chegaram ao STF? Sobre quantos milhões de uma população? Se você pegar a metade, são 115 milhões, 110 milhões, 1 sobre 10 milhões dá quanto? Então a estatística de negros no STF é muito baixa. É sobre isso que a gente está falando. A desigualdade social produz todas as mazelas que a nossa sociedade tem desde a época do Egito Antigo. Eu não estou falando só do Brasil, se você parar para pensar. E não é só o capitalismo também, Não, né? O capitalismo é um modelo novo que já foi feudalismo, que já foram outras formas de governar. Assim, tudo tem início, meio e fim na humanidade, só que leva séculos às vezes. Então, a gente está dentro, a gente não vai sair do capitalismo. Mas alguma outra coisa vai acontecer depois e tá tudo bem, porque é assim que é mesmo. E que vai refletir os desarranjos humanos também, daquela né? época futura, sim. Gente, sem dúvida. Você vai falando isso, aí vai tudo fazendo muito sentido, mas também vai dando uma angústia, né? Sim, assim, o mal-estar da civilização que o Freud fazer. fala. É Schopenhauer com aquela coisa deprimida e depressiva da vida, que tudo acaba no final. Aí você escolhe o filósofo que você quer seguir. Todo mundo já falou sobre tudo isso, porque né? A gente já percebeu isso há muito tempo, né? Quem estuda a humanidade e os humanos percebem que a gente está indo sempre pelo caminho meio torto, entendeu? Nunca pelo bom, assim, que é a empatia, que é o cuidado. Toda a experiência humana mostra que quando você faz iniciativas de cuidado, as coisas melhoram. Desde uma planta que você planta na tua casa e você cuida dela, ela fica mais bonita, até as relações humanas, até os indivíduos, onde você aposta. Olha o que acontece nas periferias, onde você tem investimento em esporte, o quanto de atletas não saem aí para fazer uma Olimpíada pelo Brasil, por exemplo, e a gente investe o quanto nisso, né? A gente investe o quanto nessa coisa básica de educação e saúde, de manter as pessoas sãs, porque a gente tem uma estrutura linda, espetacular, que chama SUS, e que não funciona dando cabo da saúde mental, por exemplo, também, porque pelo SUS tudo estaria mapeado, a gente saberia os casos, a gente saberia as ansiedades, a gente já teria botado em cada posto de saúde, em cada UPA, psicólogos de plantão, assim, trabalhando. A gente não ali. vê tanto isso, né? Nem ser divulgado. Você acha que a gente já tá infelizmente, muito... só em cidades menores que tem, assim, mas no Rio, por exemplo, metrópoles, é bem difícil, é muito descentralizado. Fica sempre pensando naquela medicina, não é reativa o nome, mas não é uma medicina preventiva, né? É corretiva, né? Ela só corrige o problema, né? Ela não prevê muita coisa acontecendo, e nem prediz, né? Exatamente. E a gente não tá lidando com os problemas da cabeça da sociedade e tá todo mundo se perguntando o que faz. Uhum. E aí não tem como não pensar nessa relação que eu acho que é uma das que traz mais impacto na nossa sociedade. Tem essa relação que a gente tem com ser um país que foi escravocrata durante séculos e que tem reflexos disso até hoje. E uma sociedade na qual a mulher é um instrumento, sempre foi muito para ser dominado. Sim. Né? Não era visto como indivíduo muitas vezes. Como é que você vê isso hoje na clínica, refletido, sabe, nas relações humanas? Olha, eu estou formado há 25 anos, né? Então atendo oficialmente desde 2000, a gente está em 2025, há toda uma evolução de espaço a partir do protesto, a partir da briga, a partir do se forçar a presença, né, das minorias, de todo mundo que sofre, e das mulheres, que não são minoria, né, mas estão sempre acharcadas por um poder normativo. Então, há uma evolução, mas que ainda tem léguas pela frente para continuar, né? Ainda temos
somos campeões de feminicídio, de pessoas trans também. E é o país que mais consome pornografia trans, né? Então temos que falar sobre isso. É um paradoxo absurdo, né? É hipocrisia mesmo o nome, sabe? Assim, é verdade. Porque são pessoas reprimidas, porque é isso. Aí a nossa estrutura social, onde você não dá um espaço para a criança não ter sexo, né? Porque as pessoas que se preocupam tanto com o sexo da criança ficam apontando isso para ela. E o que eu entendo como professor de infância e adolescência é que quanto menos a gente sexualizar a criança, melhor. Então, deixa ela ser livre, deixa ela ser... Não é escolher, porque não é sobre escolher. É sobre ser criança, assim. Não existe coisa de menino ou de menina, existe coisa de criança. Isso não ser um aspecto, né, daquela... Por que a gente tá falando nisso, entendeu? Por que isso é assunto? Porque isso é que traz o olhar sexualizado. E aí você tem as pedofilias acontecendo. Por aqueles, normalmente, que mais criticam, ao invés de discutir o tema. Entende? Porque a gente precisa ter... uma educação que fale a linguagem da criança na idade que ela tem. Eu não vou falar sobre sexo com criança de 4 anos, não faz sentido. Agora, eu posso falar sobre você tem que cuidar do seu próprio corpo, não pode deixar nenhum adulto botar a mão em você. Se algum tio seu, se algum vizinho seu, se alguém na rua tentar pegar em você, você tem que falar para o seu pai e para sua mãe. E você, papai e mamãe, precisa ficar atento que seu filho pode ser... mexido por pessoas que você não autoriza. E não é culpa dele. Então é educação. Isso é apenas educação. E não custa praticamente nada, porque é só pegar a estrutura que a gente já tem e aplicar programas de educação que a gente vai chamar de sexual, entende? Mas é uma educação comportamental, uma educação humana. É verdade. Não é sobre sexo. É sexo no sentido dos órgãos, não no sentido da erotização. A erotização só acontece na adolescência. Freud de novo, assim, né? Meus amigos psicanalistas vão estar adorando. As fases, né? A criança tem fases, assim, e ela não... Existem adultos que pegam a criança de 6 anos e faz dar presente de Dia dos Namorados na escola, sabe? Assim, isso não se faz. Isso aí é muito mais danoso do que você falar sobre sexo com uma criança. No sentido, na linguagem dela, como eu estava falando anteriormente, né? Quer dizer, eu não preciso falar de sexo, eu tenho que falar de proteção. O que uma criança de 4 anos tem que saber? Que só o papai e a mamãe e a vovó que botam a mão em mim, para me dar banho, para trocar minha roupa. Só elas que me veem pelado. Por quê? Porque existem pessoas mais. A criança pode ter essa consciência, entendeu? Mas não é o bicho-papão, a gente não pode despersonificar a maldade. O erro da nossa criação, quer dizer, acho que mais da minha do que da sua, que você é mais nova, mas foi botar o medo naquilo que não é. O que é bicho-papão? O que é mula sem cabeça? Isso não existe, entende? O que existe são pessoas mais. Então você tem que falar... Eu tenho 2 filhos, uma de 22 e um de 9. Eu falo para os dois. Desde pequeno eu falo para minha, né? E para esse também. Se você tem que ficar perto de mim, na rua, no shopping, na loja, porque existem pessoas iguais a mim que são mais e que podem querer tirar você de mim, que podem pegar você pela mão e te arrastar. Então... Eu tenho até um combinado engraçado assim. Sabe aquele grito que eu não gosto, filho? Quando fizerem isso em você, grita aquele grito. Eu vou saber que é você e vai todo mundo olhar e não vai acontecer nada. Infelizmente é assim, entendeu? A gente precisa... Aí é uma geração de estresse que podia ser evitada se a gente vivesse numa sociedade melhor educada. Quer dizer, é uma coisa que vai... É um círculo, né? Quanto melhor você vive, menos estresse você tem. Quanto mais afeto você dá, menos sofrimento você tem. Dá para botar, não vou falar em matemática, mas numa lógica assim fácil de entender. Cuidemos melhor das nossas crianças. A gente não tem que dar para ela o que a gente recebeu dos nossos pais. Tem que dar muito mais. E geralmente bem diferente do que a gente recebeu. Porque geralmente foi errado, assim, infelizmente, sabe? E nossos pais, ok, têm imunidade diplomática, assim, eles não sabiam o que estavam fazendo. Assim como os nossos avós também não. Nossos bisavós também não. Nossos tataravós também não. Acontece que chegou na nossa vez, é na nossa vez que rompe. É na nossa vez que você tem que mudar esse paradigma. Hoje, nas crianças, você vê uma discussão bem mais inteligente sobre isso, mas quando minha filha era pequena, 2004, 2005, na creche dela, e eu lá já psicólogo tentando defender a saúde mental natural das pessoas, tinha essa discussão. Não, mas meu pai me bateu. Então, se eu bater no meu filho, eu tô aqui hoje, eu tô bem, eu sou um cara de valor. Tô viva! Tô vivo.
né? Enfim, não vou entrar no mérito, mas não existe essa simetria. Isso é falsa simetria. Porque eu fiz, o que eu recebi eu vou dar, então ferrou. E geralmente a pessoa não tá olhando para as sequelas que ela viveu. Não, ao contrário, tá daquilo orgulhosa tudo, né? dela, assim. É. Tem aquela coisa assim, não, eu era uma criança muito arteira, é por isso que meu pai me batia. Você tira a culpa do pai aí, né? Assim, não, é por isso. Tal. E também tem que todo mundo se tratar, a verdade é essa. Como a gente estava falando, tinha que ter psicologia em todas as UPAs, tinha que ter... sabe onde é que as pessoas pobres se tratam? Nos SPAs. O SPA é Serviço de Psicologia Aplicada. Toda a universidade de psicologia, obrigatoriamente, precisa ter um SPA. Por isso, estagiários, estagiário. Eu sou supervisor, na Santa Úrsula tem, e em todas as outras tem. É obrigatório. Se é psicologia, tem SPA. Não existe faculdade de psicologia sem SPA. As pessoas não sabem. Vocês sabiam disso? Ninguém sabe. Entendeu? Por quê? Porque não é divulgado. E é só divulgar, tem vaga. E é online. Então não tem nem a desculpa de eu não posso ir. Precisa chegar a pessoa mais pobre. Para ela poder saber que com o celular dela, que ela tem um celularzinho, ela vai conseguir falar sobre ela com alguém. Entendeu? E a partir daí, viver melhor. A eterna luta de tentar viver melhor. A saúde mental é equilíbrio, como eu estava falando. A gente pensa saúde a partir de um equilíbrio, né? Mental, físico, afetivo, como a definição da OMS. Mas, para além disso, é o equilíbrio entre estar feliz e estar triste, estar bem, estar mal. Não tira a parte ruim. Mas sabe lidar com aquilo. Tem que aprender a lidar com aquilo. Mas a ideia de que muita gente que não é formada em psicologia, para não dizer o nome, fala de que basta querer, basta ter força. Nossa, esse é o discurso mais reproduzido hoje na internet, né? Tá errado. É desesperador. É adoecedor, porque se você for só feliz, você tá doente. Isso, inclusive, tá no CID, é mania. Isso é episódio, entendeu? Assim, você não pode ser feliz o tempo inteiro. Se você conhecer alguém que é feliz o tempo inteiro, essa pessoa... Desconfie que essa pessoa precisa de tá precisando de tratamento. psiquiatra, nem do psicólogo só não, é da duplinha, psiquiatra e psicólogo. Entendeu? Porque não existe isso. O equilíbrio é você viver sabendo que tem momentos que você tem mais perrengue, tem momentos que você tá mais tranquilo, e a vida é uma navegação. É a famosa metáfora milenar dos chineses o caminho do meio. Você navega pelo rio, se você for pelo meio do rio, você não atola o barco. É basicamente isso. E é uma sabedoria que a gente tem que tentar aplicar. Mas para isso a gente tem que mudar alguns padrões. Escala 6x1, por exemplo, né? Diminuir... os franceses é que estão certos. Nossa, sabe? se Assim, o mundo flanar. vivesse... A gente precisa flanar. Mas é isso, até para viver dessa forma, tem uma exploração, né, de outras pessoas, de outros países. É um mundo desigual de uma forma que dá uma gana de fazer algo para mudar, mas ao mesmo tempo você fala assim, caramba, a gente é tão limitado para conseguir mudar algo que já vem assim há milhares de anos, né, dessa forma. Só que a gente precisa... E eu acho que essa geração tem feito um pouco isso. Você vê movimentos agora no Japão de jovens que se recusam a ter cargos de chefia. Porque querem ter qualidade de vida. Então, o que a gente tem que mudar no ambiente de trabalho para que trabalhar não seja adoecedor? Porque a gente está achando que a gente é máquina. A gente quer se comportar como se a gente fosse uma IA, como se a gente fosse um robô. E quando na realidade a gente não é. E acho que é por isso que cada vez mais as pessoas elas estão com quadros depressivos intensos, tendo burnout, tendo síndrome do pânico, porque não casa, né? Aquilo que você falou no começo. A gente é biológico e quer agir como robô. Por isso que a gente precisa pensar na educação como caminho, porque quando você começa a dar à criança essa educação com afeto, o cuidado, a linguagem não violenta, ela vai se desenvolver como um ser humano mais equilibrado. Fazendo isso, você já poupa recurso público, porque ela vai usar menos os recursos de saúde, se ela adoece menos. Eu não estou falando só de saúde mental aqui, eu estou falando de saúde física também. Porque quando você tem as emoções mais equilibradas, você adoece menos porque o teu sistema imunológico não é tão afetado. Muita briga, muita discussão, muita violência abaixa o sistema imunológico. É bem mais comum você ver pessoas adoecidas com gripes, por exemplo,
estressadas. Estresse, baixo sistema imunológico. E quando eu falo estresse aqui, de novo, qualquer situação afetiva é estresse. Entende? É desequilíbrio de estresse. Meu pai e minha mãe, eu sou criança lá com 6 anos, meu pai e minha mãe estão se estapeando. Eu estou vivendo o que ali? Uma situação de um trauma emocional que meu corpo está sentindo como? Como se eu estivesse vendo 2 leões brigando na minha frente e eu sou um alce. Caramba. É química cerebral isso. Isso está na nossa formação. Isso vai te fazer ser o adulto que vai ter raiva de alguma coisa sem saber o porquê. Não é uma relação de causa e efeito, né? Eu só estou simplificando aqui para a gente conversar. Mas o cuidado da saúde vai ser justamente esse. Se você educa, se você desenvolve esse adulto, essa criança para se tornar um adulto mais pleno, ele vai viver em mais harmonia com esse outro, ele vai ter mais empatia com esse outro. A gente precisa ensinar empatia, a gente precisa ensinar em respeito, respeitar a partir da ética, né? Que a gente perdeu. A gente está numa sociedade onde está cada vez mais cada um por si. Olha o trânsito do Rio de Janeiro, como é que é, né? Essa ideia de ser otário pro esperto, essas relações são perniciosas, entende? Tudo isso faz muito mal para o ser humano como um todo, para a gente existir em comunidade. Eu costumo brincar que deu ruim quando percebeu-se que quantas galinhas vale uma cabra lá nas cavernas, entendeu? Porque eu tinha cabra e você tinha galinha. Como é que a gente negocia isso? É difícil, realmente, criar essa harmonia. Talvez a única solução sejam cabras e galinhas para todos. Não sei. Mas, de alguma forma, a gente precisa encontrar um ponto onde a gente entenda que certas coisas têm limites. Para que valorizar coisas que não têm tanto valor assim, entendeu? Eu não digo para você não ter um relógio bonito ou 2, mas para que 15? Que pedaço do teu ego tá rachado para você achar que uma estante com 5 milhões em relógio significa alguma coisa? Que frase. Essa foi daquelas de querer anotar, né? Que pedaço do teu ego tá rachado para você precisar disso? É isso. Aquilo ali é um remendo no teu ego. É como se fosse uma Durepox. Sabe o que é Durepox? Aquela massinha que você bota em tudo, né? Assim. E a gente precisa, na verdade, desmontar essas coisas, costurar esse ego de volta aí. Fazer a pessoa entender que ela é muito mais que aquilo e que aquele dinheiro ali pode ajudar a empregada da casa dele que vê ele crescer e tá lá no perrengue. Pega 2 relógios e paga o financiamento dela. Por que não? Você não ama. Você não tem nenhum afeto por ela. Ela trocou tuas fraldas, cara. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Sim. Eu tô criando aqui uma situação hipotética para mostrar essas relações sociais. De laços comunitários, de fato, né? Precisamos de ter laços comunitários. Precisamos nos ver como sociedade, como comunidade. Porque tudo é o comum. E a gente está fazendo um movimento contrário, infelizmente. As pessoas estão se trancando cada vez mais em condomínios. Sim. Cada vez mais os espaços públicos estão desocupados. A gente não tem uma cultura de botar a população pra rua, porque dá medo ficar na rua. E aí, olha o estresse acontecendo. Saúde mental é estresse. E aí os apartamentos cada vez menores, o pé direito pequenininho, e tanta gente vivendo assim, situação insalubre, é agonizante. Porque não é pra você ficar lá dentro, é pra você ficar trabalhando o tempo inteiro, entendeu? E aí mora essa máquina de moer gente que é o sistema. Eu não estou falando mal do capitalismo só, porque não é ele enquanto coisa, enquanto ente. Parece que é a gente, ser humano. Né? Sabe que eu brinco? Eu dou aula dessa parte social também. Eu falo assim, se você ler Karl Marx e Adam Smith, né, os 2 teóricos das 2 correntes, Flamengo e Vasco, né, assim, os 2 falam coisas até muito parecidas, na verdade, na teoria. O problema é a aplicação, que aqui quando aplicou deu ruim e aqui também. E quem que está aplicando isso aqui? Seres humanos gananciosos, mal formados, com a sensação de que primeiro é o meu, depois o seu, e não entender aquela coisa assim, não existe lixeira, né? O planeta é um só. Então a gente tem que pensar as coisas por um aspecto bem maior aí, né? A gente está dentro de um sistema único, assim. Se eu não te ajudo de alguma forma, se eu puder, claro, o que eu estou contribuindo para piorar? Porque tudo é de todos. Mas não, o que me importa é eu me trancar dentro de casa e ficar ali naquela segurança privada, né? Literalmente, nos 2 sentidos, né? Porque Sim. Você acaba pagando uma segurança privada para ter uma rua
com segurança, né? E em São Paulo isso está institucionalizado, assim, em qualquer bairro, os bairros têm motinha para cima e para baixo de segurança privada. Eu já estive lá algumas vezes em bairros diferentes e vi a mesma coisa, né? Enfim, sem querer entrar nessa seara, isso diz respeito a como está a nossa organização social, né? E também reconhecendo que não é fácil você gerir coisas do tamanho de 1 milhão para cima, né? Assim, Sim. todo dia numa cidade de 1 milhão de habitantes, o Rio tem 8, né? 9 milhões? 6. A cidade do Rio tem 6, né? Quer dizer, uma cidade com 6 milhões de habitantes vai ter morte, vai ter acidente, vai ter parto, vai ter tudo. Tudo vai acontecer nesse dia. Encontros, batidas, porque são 6 milhões interagindo com outros 6 milhões. Não é possível funcionar. Entendeu? E isso não é sobre a Noruega ou o Rio de Janeiro, é sobre humanos. Lá também dá problema, por isso que é mais organizado, mais setorizado. A vida é robesiana mesmo, é tipo... Infelizmente a gente tem esse cacoete. Porque não tem muito... A gente tá voltando para isso, né? O tempo inteiro, o estado de guerra de todos contra todos. É isso que se defende como algo a se querer, né? Para algumas correntes de pensamento aí. Ser atuais. homem é isso, né? Ainda tem essa questão desse ser masculino. Homem é isso. Bom, assim, gente, os homens não sofrem muito na sociedade com esse conceito. E só não é, né? Porque, como eu estava te falando, se na criança você sexualiza, você tem a criança masculina. Então ela não pode um monte de coisas que não são sexualizadas. Por que um menino não pode fazer assim com a mão? Eu nem consigo fazer muito porque eu fui tão adestrado a não desmunhecar quando era criança que minha mão nem vira muito, entende? Meus músculos estão com uma memória aqui, que é do meu pai. Entende? Como isso é grave, né? E o que isso tem a ver com a minha orientação sexual? Nada. Eu conheço gente com mais cara mais braba que a minha, que é gay, e gente muito afeminada. E olha aí, o meu erro de linguagem não é afeminado, é com trejeitos que são julgados como de mulher. Porque não existe jeito de mulher. No final do dia é ser humano, né? É ser humano se manifestando. Mas é difícil, a gente tem que se policiar cada vez mais. É um policiamento correto quando a gente para e fala assim, não, quando eu coloquei essa terminologia aqui, eu tenho que readequar isso. A gente não está sendo mimizento quando faz isso. A gente está compreendendo que ser humano é uma coisa muito mais complexa do que colocar as pessoas nas caixinhas. Toda essa nossa conversa podia ser resumida numa palavra só, que é respeito. É isso. É sobre respeito. Tudo é sobre respeito. O Putin invadindo a Ucrânia, pô, tá faltando algum respeito nessa relação aí. O ser humano deixa o caldo entornar muito e sente até algum prazer nisso, né? Tem isso. Então, a violência gera desejo por violência. E esse é o problema da nossa infância. Entende? Aquela história que se o Hitler não tivesse tomado bomba na pintura artística, talvez a gente não tivesse tido o Holocausto. Porque faltou o que ali? Afeto à professora de pintura dele, talvez. Entende? Pequenos gestos, grandes mudanças. Sim. Se você olhar para a humanidade, em todos os BOs que a gente teve ao longo de todos os milênios, pode voltar lá no Egito e vir vendo a Cleópatra mesmo, tá faltando o quê? Em todos os problemas que a gente teve ao longo de todos os séculos, entendimento. Esse entendimento é a partir de quê? Respeito. E respeito é o quê? Empatia, capacidade de eu entender que você quer que a sua caneca fique desse jeito, por alguma razão sua, e não me fere. Então por que eu vou implicar com a sua caneca? Entendeu? Respeito é isso. Não me importa. E não me importa no sentido respeitoso. E quando a gente viver assim, como sociedade, a gente vai viver melhor. Mas enquanto isso, a gente está disputando quem está certo sobre a caneca. É verdade. Tá no ego, de novo, tá nessa coisa desse ego rachado, como você gostou, né? De alguém que quer se colocar acima, né? Meio que um imperador assim, das coisas, contra a violência que sofreu. No fundo, tá brigando com o pai, como o Freud fala. Olha eu falando de Freud de novo. Não, Freud hoje tá aqui. É porque é estrutural, né? Sim. É por isso, assim, a psicologia ela tem linhas de trabalho estruturais e outras mais filosóficas. E para uma conversa mais estrutural, né, assim, a lógica da estrutura fica melhor, assim, por isso que eu estou me referindo mais a ele para me fazer entender. Mas
Ele não está errado. Assim, eu não julgo, como um bom psicólogo existencialista e agora transdisciplinar e de uma psicologia mais abrangente, eu acho que todas as áreas têm os seus saberes têm que ser respeitados e acolhidos, assim, porque eles são complementares, se você parar para pensar. Sim. Entende? Eu não posso abrir mão da psicologia do corpo, do Reich, sendo um existencialista, quando eu vejo alguém com uma coluna assim, né, que tem que botar o corpo ereto. Isso aqui é o peso do mundo nas costas. Todo mundo que anda para frente assim carrega peso. E o peso às vezes não é mochila, é emocional. É o sofrimento que começou aonde? Lá na infância. E aí vem se repetindo. Você estava falando aí das disputas e me veio aqui na cabeça que agora também uma disputa é a disputa dos diagnósticos, né? Nossa, aí... Todo mundo tem tudo. E até que ponto isso está ajudando as pessoas de fato a se entenderem ou está virando uma salada muito complicada que você vê aí como especialista? São muitas camadas, né? Eu lembrei agora do Bebê Reborn por alguma razão, porque tem essa coisa das camadas também e o assunto é correlato, assim. Você tem pessoas que precisam, por uma questão de luto, do Bebê Reborn. Eu vou falar do Bebê Reborn que eu acho que eu te respondo na questão e eu mato duas questões aí que também está muito em voga essa questão. Né? Primeiro que existem pessoas muito pobres que não têm nenhum acesso a esse tipo de situação e passam por lutos de perdas de filhos e passam, né? Passam do seu jeito, sem o suporte, sem o SUS chegando até eles e tudo mais. Segundo que tem as pessoas que têm condições de ter um objeto de transição nessa dor. De perder um filho, né? Que pode ser uma gravidez ou pode ser até um filho já nascido. Então isso tem uma questão de saúde mental aqui que tem que ser respeitada até, e isso é um processo, né? É um processo psicológico. Então, para ela deixar de usar esse boneco, né? Como consciência. Tem os aproveitadores do momento, do hype, do assunto, e que ficam fazendo vídeo para ganhar likes, infelizmente. Tem as pessoas que realmente acreditam nisso e aí estão com problema de saúde mental. São pessoas adoecidas mentalmente, que aí não são os enlutados. Entende? Os enlutados estão passando por um processo controlado, entre aspas, né? Porque tem um acompanhamento, é um processo com acompanhamento aqui. Aqui não, aqui é insanidade no sentido de eu tô te falando que você está precisando de ajuda e você fala, não, eu sou normal, e meu bebê é normal, e processo esquizo, entende? Complicado. Aqui e de fato tem essas pessoas. tem todas essas coisas que eu tô te mostrando. Aí são muitas camadas nesse assunto. Entende? Assim como qualquer outra coisa, a gente precisa olhar a profundidade do assunto, entendeu? É muito duro para o ser humano lidar com algumas coisas. E a nossa mente é muito criativa para... E quando você pega os recursos que existem, entendeu? Não sei se você vai lembrar, mas as crianças de antigamente que não tinham nada, muito pobres, brincavam com um pedaço de madeira e um pneu velho. Sim. E ficavam batendo, a brincadeira era fazer o pneu girar. Uhum. Esse é o ser humano que vai se adaptando. Você pode fazer isso, pode jogar PlayStation 5. Entendeu? Depende dos teus recursos materiais. Aí, de novo, onde entra a questão das diferenças, né? Porque se eu tenho uma criança brincando com um pneu e um pedaço de madeira e ela olha para um PlayStation... É difícil, né? É injusto, inclusive. E você vê essa diferença geracional? Porque a gente também vê muita gente falando, essa é uma geração que é mais fraca. Porque as gerações anteriores, elas sabiam lidar mais com os dilemas da vida. Essa geração, né? O pessoal que nasceu dentro da internet, dentro da música, já em apenas play, né? Porque... eu faço essa distinção, assim, a minha geração, por exemplo, para escutar uma música tinha que ter uma fita cassete, um LP, tocar na rádio, botar para gravar. Que momento de gravar, né? Momento de gravar, todo um trabalho ali. E aí isso me remete a essa questão da dopamina, né? Quer dizer, a minha recompensa era estar com a fita cassete gravada. E eu via aquilo, me gerava um prazer danado, porque eu gravei aquela fita. Então, a gente perdeu esse pedaço, que é o precisar fazer um movimento de ação, trabalho, no sentido trabalho físico mesmo, para poder conseguir aquilo que eu quero. E depois usar isso que eu consegui.
Então, essa geração, ela tem essa dificuldade de entender que precisa haver um movimento para que as coisas aconteçam. Elas não têm muito isso. Tudo é muito automático, né? Tem isso, mas a gente não pode falar que tá todo mundo dentro desse pacote, entendeu? Porque tem pessoas dessa geração que não se comportam assim. Mas a gente está falando aqui de um processo de maiorias, né? De um maior número de quantidade de pessoas. E elas, sim, se comportam desse jeito. Você falou isso da música, e eu sinto um pouco isso hoje em dia. Tem todas as músicas ali no aplicativo, e caramba, são músicas que eu amo. Mas eu senti uma emoção quando uma música tocava numa rádio, eu queria muito que ela tocasse. E aí você começava até a decorar qual era o momento que ia tocar na rádio aquela música, sabia o horário. Olha quanto trabalho. E gerava uma emoção muito profunda você conseguir alcançar aquilo, né? E aí agora... Aí beleza, tá ali uma música que eu amei. Aí você ouve, até enjoei. Ai, já nem consigo mais ouvir essa música. Isso é meio triste, né? Aí entra uma questão comercial, né? Assim, o estilo fast food das músicas, né? Tem isso. Tem isso. É um mercado que percebeu-se que ganha-se mais lançando muitas em menos tempo do que uma para trabalhar muito, talvez. E aí você faz uma distinção muito rápida, muito fácil, assim, né? Quando você ouve Queen ou, enfim, Legião Urbana, para pegar uma música, uma banda brasileira, e eternamente vai todo mundo cantar Tempo Perdido. E quem é que canta Camaro Amarelo? Quem é que canta Ai Se Eu Te Pego? Outras coisas que são datadas, fast food de musical, né? Assim, você consome naquele momento. Ninguém consegue ouvir de novo, assim, tipo, não, a próxima, né? Tipo, é essa coisa da vida em forma de catálogo, em forma de passagem de feed, né? A vida tá assim, né? A vida nos adoece por isso, por nos tirar espaços para a criança brincar, para o adulto poder sair, fechamento de cinemas, confinamento em shoppings. A nossa saúde foi sendo minada aos poucos, entende? Por vários lugares, assim. Então, o adoecimento de saúde mental que a gente enfrenta meio que de forma coletiva, essas crises de ansiedade, crise de pânico, depressão, insônia, né? A gente nem falou essa palavra mágica aqui, mas a quantidade de pessoas com problema de sono é total, praticamente, assim. Todo mundo tem problema de sono. Um pouquinho ou um pocão de problema de sono. Mas você vê que ninguém dorme as quantidades de horas que precisam dormir. Só fazer uma referência rápida, né? Antigamente a novela era das 8, agora a novela é das 9. Então a gente já ganhou 1 hora a menos de sono. Pela programação da televisão você sente isso. O brasileiro hoje dorme mais tarde. E só que acorda no mesmo horário. Não mudou o horário de entrar no trabalho. Então, eu vou pegar um dado só, esse, para te dar, para dizer assim, o que né, saúde mental? Recuperem essa hora de sono, queridos. Todo mundo precisa dormir 1 hora a mais que foi tirada ao longo de décadas, de anos da década de 80 para cá. Era meio que religioso, assim. Você via o Jornal Nacional, a Globo, né, que era a única emissora de coisa mais assim do país naquela época, só tinha elas praticamente. Então era jornal, novela, um programinha ali rápido e dormir. Agora não, agora 10 horas da noite você tá jantando. Então não tem como você ter saúde, porque aí tudo mexe no... desregulado, né? Tudo desregulado. Gente. Você não pode jantar 10 horas da noite para dormir às 11 para acordar às 6. Você vai passar mal, seu fígado vai reclamar, tudo vai dar errado nesse sentido. E a gente faz isso cronicamente. Todos os dias a gente faz isso. Laura, eu tenho a sensação que a gente tinha que ter um quadro fixo com você aqui mensal para falar assim, ó, é o dia da saúde mental. Aqui, a gente pegar um tema, porque eu ficaria aqui horas te ouvindo. É um prazer. E a galera toda aqui em volta também, eu sei que você em casa também tá pensando isso. Então, assim, o convite já tá de antemão aqui para você. Tá aceito já. E eu vou fazer agora o nosso quadro, que é Responde ou Corre. Você responde ou você corre? Eu geralmente respondo. Muito bom! Muito bom, Minha fase esportiva já passou. Um livro que você recomenda? Nossa... Tem que ser rápido a resposta, porque aí abriu um catálogo aqui. Bom, de ficção eu recomendo
é O Dia do Coringa, do Jostengarden, que é o meu livro, eu sempre lembro dele, então eu sempre falo dele, que é um livro de ficção, né? Um livro romance, um drama, chama O Dia do Coringa, Jostengarden. E livro de não ficção, artigos científicos em geral. Procurem saber. Você está em dúvida de alguma coisa? Ah, será que essa erva aqui é bom para tal coisa, né? Pessoas que conhecem coisas pela internet, vai na fonte, leia a parte acadêmica do processo para ver se é isso mesmo, porque não confie em reportagem, não confie em manchetes. Ah, Harvard descobriu tal coisa. Peraí, como é que é? Descobriu o quê? Vai atrás do estudo para ver se é isso mesmo, que às vezes tá mal. Se eles estão falando isso, entendeu? né? Combate à fake news acadêmica. Eu sou a favor. Boa. Um erro que a sociedade ainda insiste em cometer. Diferença social, falta de respeito, empatia, falta de empatia. Precisamos, com urgência, caminhões. Um lugar que você gosta muito no Rio de Janeiro. Putz. O Rio é complicado de escolher, grande, né? Nossa. Eu adoro a região serrana, assim, aquela coisa da vista da serra de manhã. Você tá num lugar alto, acordar e ver aquele... Tá dentro das nuvens a ali, neblina, depois aquilo né? dissipando. Paz de espírito, aquilo. Né? Aquilo hoje me pega. Antiga, se eu fosse há uns 20 anos atrás, seria Angra ou Búzios, mas hoje eu fico com Itaipava ou Teresópolis, enfim. Muito bom. Qual conselho você daria para um jovem hoje em relação à saúde mental? Tenha paciência, porque o jovem, ele, ainda mais hoje em dia com a internet, a cobrança e tudo mais que eles passam como pressão, como se houvesse um êmbolo, né, na cabeça de cada jovem, pressionando ele a ser algo. Tenha paciência, vai no seu tempo, estude, foque no estudo, é importantíssimo estudar. Teus professores são teus melhores amigos, na verdade, não são teus colegas. Eles é que podem abrir caminho para você. Se você tiver um potencial, se você tiver um professor bom, ele te ajuda. É só você mostrar o que você está interessado. E estar interessado. Essa força de vontade aí é importante. Tudo bem um dia você não tiver afim, tudo bem isso fraquejar, tudo bem não estar apto naquele momento. Vá procurar ajuda, vá procurar psicologia e foca nos estudos. Muito bom. Laura, adorei te receber aqui. Obrigado, querida. Sou sua fã e sou ainda mais agora. Um prazer. Mas tenho certeza que todo mundo quer saber de você. Fala aí seus arrobas na rede social. Sim, tá como bom. É que o pessoal pode te achar? Eu sou, desde sempre na internet, L de Lauro, R de Rodrigues, que é o meu segundo sobrenome, e Pontes. Então, LR Pontes. Instagram, e-mail, no Gmail, tudo é LR Pontes. E com essa coisa da cannabis medicinal, eu já tenho um certo nomezinho nesse mundo. Então, se você botar Lauro Pontes no Google, eu acho que eu já apareço lá rapidinho para você me achar. Então, me sigam lá e qualquer dúvida, qualquer, enfim, assunto, eu estou sempre à disposição para conversar. Lauro, muito obrigada. Obrigada a você, querida. Pessoal, tô muito feliz de vocês terem ficado aqui com a gente. Perceberam o meu pescoço duro hoje, que eu tô aqui com a torcicolo, mas falei, não, a gente tinha que fazer esse episódio, porque eu sabia que iria impactar de uma forma muito positiva as nossas vidas. Então, muito obrigado por ter ficado com a gente até esse final. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa teu comentário, manda para um amigo. Esse episódio é um episódio muito importante e eu sei que pode impactar muito positivamente a vida de uma pessoa que você ama. Então não deixe de compartilhar com as pessoas. Eu te agradeço por estar aqui conosco e até semana que vem. Um beijo.